Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do vigor da democracia brasileira no enfrentamento da crise. Entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular e diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Obrigada, professor. Professor, outro dia foi divulgada a pesquisa do IBOPE, mostrando que 81% dos brasileiros estão insatisfeitos com a democracia. Coincidentemente, o juiz Sérgio Moro havia feito uma declaração de que tudo que a Operação Lava Jato está mostrando, evidenciando nesse grande escândalo de corrupção da Petrobras, desequilibrou a democracia. O senhor entende que é por aí, é a partir dessas notícias do escândalo da Petrobras que há esse crescimento da insatisfação com a democracia no Brasil? Olha, eu acho que é possível fazer essa ligação, mas eu acredito que o problema da democracia não é exclusivamente brasileiro, né? A democracia conhece uma crise hoje no mundo todo, né? Especialmente provocada pelo fato de que os principais atores da vida democrática, que são os cidadãos e as organizações, estão sofrendo um processo de transformação muito grande, tanto em termos de valores, quanto em termos de formas de organização e de atuação na sociedade, né? Um indicador dos problemas da democracia é que no mundo todo os partidos políticos estão sofrendo uma crise profunda, né? Estão com dificuldades, digamos assim, de estabelecer uma comunicação ativa, forte, expressiva com os eleitores, com os cidadãos. Nos países em que o voto não é obrigatório, por exemplo, aumenta muito a abstenção, né? No Brasil, nós também temos abstenção. A abstenção cresceu nas últimas eleições. Então, eu acho que esse é o fator básico. A nossa sociedade, a sociedade mundial, digamos assim, e particularmente a brasileira, está passando por um processo de mudança no plano cultural, no plano estrutural, no plano do modo como as pessoas agem na vida pública, que inevitavelmente leva a uma pressão em favor da transformação da democracia, de mudanças no sistema político. Só que os sistemas políticos são lentos. A sociedade muda rapidamente e os sistemas políticos mudam com muita lentidão. E as necessidades e as pressões em cima do cidadão certamente alimentam, né, a urgência, esse sentimento dessa mudança. Mas, professor, de qualquer forma, no Brasil, desde 2013, nós estamos tendo uma expressão do sentimento. Parece que o cidadão resolveu sair da sua zona de conforto e ir para a rua dizer o que ele está sentindo, o que ele acha, o que ele pensa e o que ele quer. Tanto a favor ou contra quem tem poder de decisão, que é o governo constituído, em todos os níveis, né? Tanto federal, como estadual, como o municipal. No caso, isso significa para o nosso país uma demonstração de vigor e maturidade da democracia brasileira, em que o cidadão vai para a rua e se expressa, não se vendo representado pelos partidos, ele toma a iniciativa. Isso é indicador de maturidade da democracia ou é mera catarse, um mero desabafo, vou para a rua e grito? Não, eu não acho que seja nem necessariamente uma coisa nem outra. Uma catarse pura e simples seguramente não é. Porque nós temos hoje uma agenda muito complicada na sociedade que está repercutindo de forma muito negativa sobre o humor da cidadania. Então, uma boa parte das pessoas que estão indo às ruas protestando estão canalizando uma insatisfação que hoje é geral na sociedade, né? Ou seja, nós temos problemas para o lado em que nós olharmos, nós localizaremos algum tipo de problema. Então, não é uma pura catarse, mas também não é uma prova de vigor da democracia, porque até agora essa pressão ou essa ida das pessoas à rua não produziu nenhum tipo de efeito positivo, expressivo, a não ser a de verbalizar a insatisfação, né? Ou seja, não houve uma recuperação do sistema político. O sistema político continua abandonado pelas pessoas. As pessoas estão protestando hoje, basicamente, de costas para o sistema político, contra o sistema político, contra os políticos. E enquanto não for resolvido essa questão,
fica difícil a gente dizer que isso revigora a democracia, porque a democracia não pode funcionar num país das dimensões do Brasil exclusivamente à base da indignação cidadã. Ela precisa ter alguma tradução institucional, organizacional, que faça essa indignação se traduzir em termos de políticas públicas efetivas. Os esforços da presidente Dilma para resgatar a estabilização na relação política, na base do governo, no Congresso Nacional e conseguir seguir no caminho que ela traçou como sendo a solução para a crise política e econômica do Brasil. A presidente mostra que está de fato segura, não se sente sozinha, apoiada pelos movimentos sociais, ou ao ceder nessa negociação, nesses acordos, ao ceder ministérios, atender exigências dos partidos, PMDB e PT principalmente, que são os principais da base, a presidente estaria se curvando e se entregando nas mãos dele, como dizem na oposição, como se ela dissesse: governem por mim, pois eu não consigo mais governar. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que tem um pouco dessa última coisa, sim. Até porque a presidente, hoje, ela faz parte de um governo que perdeu de forma muito abrupta e muito rápida, né, todas as bases de sustentação que tinha acumulado ao longo dos últimos 12 anos. Né? O sistema de coalizões em que o governo se apoiava fracassou. Ele hoje está todo esburacado, digamos assim, com muitas dificuldades de dar respostas efetivas ao governo, de suporte ao governo, e a sociedade se divorciou da política. E se divorciou particularmente da política na forma de atuação do governo Dilma. Então, ela de fato está fazendo uma operação hoje de busca meio que desesperada de um apoio político que ela perdeu de forma muito rápida. E a atuação na base do desespero nunca leva às melhores soluções. Né? Quando você opera politicamente, que é um campo de racionalidade, né, de uma maneira ou muito emocional, ou muito destemperada, ou muito errática, você dificilmente vai conseguir produzir resultados. Não é à toa que o governo já tem 10 meses, né, e até agora ele continua batendo cabeças, com dificuldades de acertar o passo, acertar o ritmo. Agora, professor, para encerrar, o senhor acredita que a presidente Dilma possa atender aí algumas sugestões que já têm aparecido de diferentes momentos, de se juntar-se, sentar-se ao lado de Fernando Henrique, de Lula e de Temer e juntos fazerem um amplo acordo para começar a trilhar numa direção que restabeleça a possibilidade de superação da crise, tanto a política como a econômica? Olha, eu gostaria que ela fizesse esse movimento. Mas o senhor vê algum indicador que possa haver um gesto de grandeza, não apenas dela, mas deles também, pondo de lado os seus interesses político-eleitorais e pensando, sim, que o país precisa sair desse buraco? Eu acho que indicadores disso não se tem. Não tem? Não se tem porque nós continuamos num ambiente político tão polarizado quanto há um ano atrás, quando nas eleições de 2014. Claro, é uma polarização um pouco diferente, porque são situações novas que estão aí, desafios novos, então, mas o quadro continua o mesmo. O governo fala A, o PSDB, a oposição, fala B, e o contraste acaba inviabilizando muitas vezes a conversa. Por mais que um ou outro, do governo ou da oposição, faça sugestões no sentido do acordo coletivo nacional e assim por diante. É um momento difícil para que isso aconteça, sim, pelo acumulado de polarização que a gente teve. Né? Mas é possível acontecer, porque uma forma do governo não apenas sobreviver, mas cumprir uma função positiva no cenário nacional, passa por aí. Sem isso, ele não vai conseguir chegar em boa forma até 2018. Obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Estela.